E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa jornada de gestão de riscos. Eu já falei em princípios, falei um pouco da estrutura no podcast lá do Silveira, e depois nós vamos falar de processo. Então, para a gente não esquecer os 3 pilares da gestão de riscos. PEP, não vai mais esquecer, PEP, PEP, princípios, estrutura e processos. Então hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo para finalizar essa parte de estrutura, descrevendo o que a ISO comenta sobre esses 5 elementos da estrutura. Tá bom? Vamos lá! Vamos lá então, pessoal! Primeiro, vamos relembrar qual é que é o propósito principal da estrutura da gestão de riscos. Vocês lembram? Não? Então vamos lá. É apoiar a organização na integração da gestão de riscos nas suas atividades e nas suas funções. Vocês lembram quais são os 5 elementos da estrutura, não? Então, eu te dá 2 palavras que vai ser um macete. É o mantra da gestão de riscos. Vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá? Int, com, imp, avanc. Int, com, imp, avanc. Que isso, tá louco? Não, calma. Calma o coração. Int de integração, com de concepção, imp de implementação, ava de avaliação e mg de melhoria da gestão de riscos. Viu? Nunca mais você vai esquecer. Então agora a gente vai ver um a um o que a ISO descreve sobre esses 5 elementos. Vamos lá? Bom, gente, dentro da estrutura da organização de risco tem 2 situações. O que fazer, que são as políticas, os procedimentos, e como fazer, que são os planos, as responsabilidades, as atividades. Então a gente vai entrar em um a um daqueles elementos, 5 elementos, começando com a integração. Vamos lá. Integração. O que a ISO fala sobre integração? Ela descreve que deve-se ter uma compreensão da estrutura e do contexto da organização. Porque quando se fala em estrutura, a gente precisa saber qual o propósito, quais são as metas e a complexidade da organização. E essa integração é um processo bem dinâmico, interativo, deve ser uma coisa bem personalizada, de acordo com as necessidades e a cultura da organização. A gente não pode esquecer que o risco ele é gerenciado em toda parte dessa estrutura e que todos têm responsabilidade por gerenciar esses riscos da organização. Cabe o papel da governança orientar o rumo da organização, ou seja, onde será implantado, quais são as áreas, as relações externas e internas e as regras do processo, as práticas para alcançar os seus objetivos. Cabe destacar que a estrutura da gestão que vai sinalizar a direção da governança para atingir a estratégia, os objetivos. E você sabe quem determina a responsabilização pela gestão de riscos e os papéis da supervisão? É a governança da organização. Concepção. Quando a ISO fala em concepção, a gente tem que entender a concepção da empresa como organização do seu contexto, ou seja, examinar os contextos externo e interno. Como a gente fala, quando a gente fala em contexto externo, a gente está se relacionando a fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, financeiros, tecnológicos, tudo aquilo que sai fora do interno da empresa. Tem alguns direcionadores chaves também que são muito importantes porque a gente tem que verificar quais são as tendências que ocorrem externamente que podem afetar os objetivos da organização. Então, relações e compromissos externos também são muito importantes porque envolve fornecedor, envolve cliente, contratos. Então, a complexidade é muito grande. E nós temos que verificar também as situações externas com relação às dependências, aos relacionamentos que a empresa tem fora do ambiente interno. Então isso é muito importante para a gente entender todo o contexto externo. E quando a gente fala em contexto, em fatores internos, a gente está ligado mais à empresa, ou seja, a visão, a missão, os valores, a governança, a estrutura da organização, os papéis, as responsabilizações,
as estratégias, os objetivos, as políticas, a cultura, normas e diretrizes, tudo isso relacionado àquele ambiente interno para a empresa conseguir fazer todos os seus processos. O sistema da informação também é muito importante, o fluxo da informação, os relacionamentos com partes interessadas, levando em consideração suas concepções, os valores, relações contratuais, compromissos e interdependência, interconexões. Então, tudo está envolvido dentro da empresa. Então, a gente tem que estar sempre vendo o que é externo, o que é interno. E a ISO descreve também que a alta direção e os órgãos de supervisão, eles devem demonstrar o seu comprometimento contínuo com a gestão de riscos, por meio de uma política, uma declaração, outras formas que claramente vão transmitir os objetivos e o comprometimento com a gestão de riscos de uma organização. Deve ser incluído nesse comprometimento os seguintes itens, né? Mais ou menos. O propósito da organização para gerenciar os riscos e vínculos dos seus objetivos e outras políticas. Reforçar a necessidade de integrar a gestão de riscos na cultura da organização. Liderar a integração de gestão de risco nas atividades principais de negócio, na tomada de decisão, autoridades e responsabilidades e responsabilizações para a tomada de decisão, os recursos necessários, a maneira pela qual os objetivos conflitantes são tratados e medidos, o relato no âmbito dos indicadores de desempenho da organização. A análise crítica e melhoria também deve ser analisado. Convém que o comprometimento com a gestão de risco seja comunicado na organização e nas partes interessadas. Então, essa gestão de risco já deve ser comunicada na organização e nas partes interessadas. A ISO descreve também que a alta direção e os órgãos de supervisão assegurem que as atividades e as condições, responsabilizações para papéis pertinentes à gestão sejam atribuídas e comunicadas a todos os níveis da organização. E eles devem enfatizar que a gestão de risco é uma responsabilidade principal, que identifica indivíduos que possuam, né, a responsabilização e têm autoridade para a gente gerenciar aqueles riscos, ou seja, os proprietários dos riscos. Com relação à alocação dos recursos financeiros, descreve que a alta direção e os órgãos de supervisão assegurem que esses recursos sejam incluídos tanto para pessoas, habilidades, a experiências, a competências, aos processos, aos métodos e ferramentas da organização, serem usados para a gestão de riscos. Então, todo aquele recurso tem que ser identificado, tem que ser informado que é para aquele tipo de risco. E o sistema de gestão da informação do conhecimento, nas cidades de treinamento e desenvolvimento pessoal. A ISO fala também sobre a comunicação e consulta. Convém que a organização ela considere as capacidades e restrições dos recursos existentes. Convém que a organização estabeleça uma abordagem aprovada para a comunicação e consulta para apoiar a estrutura. E para facilitar a aplicação eficaz dos riscos. Então a comunicação é muito importante porque envolve compartilhar todas as informações com os públicos-alvos. A consulta também é muito importante para fornecimento de retorno do participante, com a expectativa que isso contribuirá para decisões na sua formulação, nas suas atividades. Comento também que os métodos e o conteúdo da comunicação e a consulta reflitam a expectativa das partes interessadas onde for pertinente. Convém também que a comunicação e a consulta sejam oportunas, assegurem que a informação pertinente seja coletada, consolidada, sintetizada e compartilhada. Então, gente, a informação é muito importante, né? Porque ela deve ser apropriada e o retorno seja fornecido e as melhorias sejam implementadas. Então, tu identifica a situação, tu informa, tu descreve, e isso tem que ser implementado e tem que ser regularizado, né, para melhorar todo o processo. Implementação, ou seja, como fazer.
A ISO descreve que a organização ela implemente a estrutura de gestão de riscos por alguns meios. Quais são? Desenvolvimento de um plano apropriado, incluindo prazos e recursos, ou seja, a metodologia, métodos e procedimentos, técnicas de modelos e abordagem. A identificação de onde, quando e como diferentes tipos de decisões são tomadas pela organização e por quem. Modificação dos processos de tomada de decisão aplicáveis, onde necessário, ou seja, tratar os riscos, controlar, modificar, garantir que os arranjos da organização para gerenciar riscos sejam claramente compreendidos e praticados, que são as técnicas de seguir e as práticas. A implementação bem-sucedida, isso tudo requer um engajamento e a conscientização das partes interessadas. Isso permite que a organização aborde explicitamente a incerteza da tomada de decisão, enquanto também assegurem que qualquer incerteza nova ou posterior possa ser levada em consideração à medida que ela vem surgindo. Adequadamente concebida essa estrutura, implementar essa estrutura, a gestão de riscos assegurará que o processo de gestão de riscos é parte de todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão, e que as mudanças no contexto sejam internos ou externos, sejam adequadamente capturadas. Avaliação, seja uma análise crítica. A ISO descreve que para avaliar a eficácia da estrutura da gestão de riscos, a organização deve fazer algumas análises, ou seja, mensurar periodicamente o desempenho da estrutura da gestão de riscos em relação ao seu propósito, seus planos, a implementação, indicadores e comportamento, e que determine se permanece adequado para apoiar o alcance dos objetivos da organização. Então é muito importante essa etapa, porque é a etapa da avaliação, da verificação se está tudo dando certo. Melhoria. Melhoria na gestão de riscos. Nosso último componente para a gente fechar esse pilar da estrutura. Então isso diz que convém que a organização ela monitore e adapte continuamente a estrutura da gestão de risco para abordar as mudanças externas e internas, se estão adequadas, se são suficientes, se são eficazes. Convém que a organização melhore continuamente a adequação, a suficiência e a eficácia da estrutura da gestão de riscos e a forma de como o processo de gestão de riscos é integrado. À medida que lacunas ou ações de melhorias pertinentes são identificadas, alguém da organização deve desenvolver planos, tarefas que atribuam aquelas responsabilidades pela implementação. Então, gente, encerramos esse pilar. E só para relembrar, vocês lembram do macete para a gente não esquecer mais os 5 componentes da gestão de riscos? Para quem esqueceu, vamos lá. É o mantra da estrutura, tá, gente? Int com impavang. Int com impavang. Int de integração, com de concepção, imp de implementação, ava de avaliação e MG de melhoria, gestão de riscos. Então espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.